Desde já a abrir sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós estaremos refletindo na palavra do Senhor nessa noite. Vamos ler alguns trechos do capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Vamos começar aqui do versículo 14. Amém? Diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. Levantou-se para ler. E aí nós vamos seguir adiante. Ele lê aqui um trecho de Isaías e dá a sua interpretação. E a reação das pessoas é essa, versículo 22. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Agora eu te convido a avançar mais um pouco na sua leitura. Versículo 28 diz assim: todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se e expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo ao precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Feche seus olhos mais uma vez, vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, te louvamos pela Tua palavra que chegou até nós e suplicamos que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreendê-la assim como o Senhor deseja. Que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos ajude a sermos um pouco mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Preparei uns slides que vão ser projetados aqui atrás para ajudarem vocês e a mim nessa caminhada que nós vamos fazer aqui nesse trecho do Evangelho de Lucas, por uma coisa que nunca tinha me atentado nessa leitura, por anos que eu fiz e passava por ela, e talvez algo que encobria, o que me chama a atenção hoje, é a forma que Jesus escapa do desfecho dessa história. Ele passa no meio das pessoas que, segundo o texto, traz para nós, tentaram jogá-lo de um precipício. Só que só essa parte já deveria trazer muito espanto para nós. Alguém tentou jogar Jesus de um precipício. Mas antes da gente chegar nesse ponto, a gente precisa entender onde que esse texto nos toca. Por que é importante a gente fazer a leitura dele hoje e a gente refletir nele hoje? No fim do ano passado, nós iniciamos um projeto chamado Tenda de Oração, ou Tenda Jardim de Oração, que funciona em Jardim da Penha. O departamento de evangelismo, liderado pelo irmão Antônio Carlos, que teve essa ideia, o irmão Antônio Carlos virou para mim e falou assim: vamos montar uma tenda na praça ali de Jardim da Penha, da feira. A gente vai orar pelas pessoas, a gente vai receber essas pessoas, a gente vai conversar com essas pessoas. E aí, no final de 2022, por meados ali de novembro e dezembro, a gente estava ali com a nossa equipe, naquela tenda, com umas plaquinhas: posso orar por você, com uma mesa com biscoito, café, água, coisa bem simples. E as pessoas começaram a passar, a gente convidava, e elas vinham pedir oração. Só que o que me chamou a atenção nesse período, de 2022, nós sabemos que foi um ano muito difícil para as famílias, foi um ano difícil para os amigos, muita gente brigou nesse ano. E o motivo principal que as pessoas pediam oração ali é pela unidade da família, por união, para que houvesse reconciliação. Então a gente percebe que o ano de 2022 foi um ano onde familiares se desentenderam, familiares brigaram,
Familiares romperam relações e pessoas saíram machucadas, e não só famílias saíram prejudicadas nesse ano de 2022, assim como igrejas também. Igrejas se dividiram, pessoas que serviram anos numa igreja deixaram essa igreja com pessoas que a amaram, que a serviram, e saíram machucadas. E eu olho para esse texto e vejo que Jesus também passou por um processo difícil onde ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré. Então Jesus passa por um momento difícil no lugar onde ele foi criado. Jesus passa por um momento, talvez se eu e você passasse por aquilo, a gente sairia dali traumatizado, porque as pessoas que viram Jesus crescer, pessoas que cresceram junto com Jesus, pegaram ele naquela sinagoga, expulsaram da cidade, o agarraram e o arrastaram até um penhasco e tentaram e desejaram jogar Jesus penhasco abaixo. Imagina você passar por uma situação dessa, onde pessoas próximas a você, pessoas que já te foram muito importantes, te ferem, te machucam, te violentam. E isso mexeu muito comigo, quando eu percebi que Jesus passou por isso. Só que o que me chama a atenção é que Jesus, ele passa por isso no lugar onde ele foi criado, em Nazaré, onde aquelas pessoas viram ele crescer, que as pessoas conheciam a família dele, conheciam os irmãos e os pais dele. E Jesus, ele consegue superar isso. Jesus nos ensina como vencer as violências que nós sofremos no dia a dia. Jesus também tem o que nos ensinar de como a gente consegue passar pelas agressões, pelas traições que nós sofremos no dia a dia. Jesus, ele pode nos ensinar e nos ajudar e nos dar graça para superar tudo de ruim que nos foi feito. Mas antes da gente entender como a gente consegue aprender com Jesus a vencer as violências e as agressões que nós sofremos na vida, a gente precisa entender como que Jesus chegou ali, de onde que ele estava vindo. Era o início do ministério de Jesus. Ele vinha do seu batismo, e após o seu batismo, ou melhor, durante o seu batismo, ele ouviu a voz de Deus que dizia: "Este é meu filho amado, a quem eu tenho prazer, a quem eu amo muito." Ele ouve a voz de Deus Pai o aprovando ali em seu batismo. E depois o Espírito Santo o leva até o deserto, onde ele passa 40 dias sendo tentado, 40 dias jejuando, e ao final desses 40 dias ele é tentado pelo diabo e ele derrota o diabo através da palavra. Então Jesus, ele vem de uma sequência de triunfos. Ele é batizado, ele vence os 40 dias de jejum, ele vence o diabo. E aí eu imagino que o leitor que lê esse texto pela primeira vez, ele deve ficar imaginando: qual vai ser o próximo triunfo de Jesus? O que Jesus vai fazer de diferente agora? O que ele vai vencer agora? E Jesus volta para o lugar onde ele foi criado, Nazaré. E aí a gente pensa: não, Jesus vai ser recebido como um super-herói em Nazaré, porque ele veio de lá. Jesus vai ser recebido como o Messias enviado de Deus, porque as pessoas chamavam Jesus assim, a fama de Jesus se espalhava, e até mesmo na Galileia as pessoas diziam que ele fazia grandes coisas. Mas o que acontece com o retorno de Jesus para o lugar onde ele foi criado, para a sua terra natal, não foi algo tão glamuroso como nós já vimos aqui. Jesus, ele é recebido por aquelas pessoas que conheciam ele bem, que conheciam sua família, e essas pessoas não creram nele, que ele era o Salvador enviado por Deus. E essas pessoas, pelo contrário, elas se escandalizavam nele. Mas Jesus, ele passa por tudo aquilo, por aquela situação de violência que se segue ali, onde eles o pegam, o arrastam e tentam jogá-lo do penhasco, e passa por aquilo muito bem, muito melhor
do que eu e você, com certeza, passaríamos. E a primeira coisa que eu trago para você, que eu aprendo nessa caminhada de Jesus, passando por essa situação de agressão, de violência, por gente próxima a Ele, é que para a gente aprender com Jesus, o texto fala no versículo 30, é que Ele segue adiante. E é difícil seguir adiante quando a gente é machucado. É difícil você seguir adiante quando gente que a gente ama machuca a gente. Mas a primeira coisa que a gente pode fazer para a gente seguir adiante com a nossa vida e com as coisas que Deus quer que a gente faça é cessar as agressões. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente está num contexto de agressão é parar as agressões. E a gente pode cessar as agressões de duas maneiras. A primeira é saindo de perto, como Jesus fez. Ele segue adiante, ele passa no meio daquela multidão furiosa, ele segue adiante o caminho dele. E a segunda coisa que você pode fazer para cessar as agressões é parar de revidar. Num lar e num contexto onde existe muita violência, às vezes física ou às vezes verbal, o discípulo de Jesus tem que ser o primeiro a pedir uma trégua, que propor uma trégua. O discípulo de Jesus, aquele que já entregou sua vida para Jesus, ele precisa entender que ele tem que parar de agredir de volta também. Se você não conseguir sair de perto, como Jesus fez, do seu agressor, você precisa pelo menos parar de revidar. E é muito difícil quando você está sendo machucado, agredido em algum lugar, ou alguma relação, ou em seu trabalho, ou alguma hostilidade, você não devolver de volta, não dar de volta na mesma moeda. E eu me lembro de quando Jesus estava para ser preso e crucificado e torturado ali, naquela noite da sua Via Crucis, quando Pedro estava com ele, Pedro puxa uma espada para defender Jesus, para revidar contra aquele guarda que vinha pegar Jesus, e Pedro desfere aquele golpe, que eu imagino que ele mirou na cabeça do guarda, e errou e acertou a orelha, e ali machucou a orelha do guarda, e Jesus vai até aquele guarda, coloca a mão na sua orelha e cura a orelha dele. E Jesus fala o que para Pedro? Guarda a espada. Porque Jesus estava ensinando para Pedro que o espírito do seu discípulo não era de revide, não era de violência, que o discípulo de Jesus, aquele que entregou a sua vida para Jesus, ele sempre vai propor o caminho da paz. Ele sempre vai ser o primeiro a falar: não, a gente está errado, vamos recomeçar de outro jeito. A gente não pode brigar assim. Um jeito de parar a agressão é você propor uma trégua. Não dá. Para de agredir. Se a outra parte não para, você para. Porque Jesus é o Senhor da sua vida. E o jeito de Jesus é o jeito da paz. Já disse alguém, olho por olho, dente por dente, o mundo vai acabar cego e sem dente. O jeito de Jesus não é do olho por olho, dente por dente. O jeito de Jesus é o jeito da paz, é o jeito da reconciliação, é o jeito de tentar de um novo jeito, o jeito dele. E parece muito irreal isso. Eu gosto dessa citação que eu coloquei ali do Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, que ele diz mais ou menos assim: o mal realizado contra nós cessará quando não encontrar resistência e quando ele for devidamente suportado. Essa ideia de Bonhoeffer é que se alguém estiver te fazendo mal, a sua resposta tem que ser da não violência. A sua resposta tem que ser a de você resistir pacificamente, de você não revidar. A resposta
do discípulo de Jesus, num contexto de violência diária, de agressão, nunca pode ser de violência também, mas de agressão. Mas aí você vai falar, mas isso é muito utópico, isso não é possível de se fazer. Eu trago para você o exemplo do reverendo Martin Luther King Jr., pastor batista, ativista dos direitos humanos, que viveu na década de 60 nos Estados Unidos. Martin Luther King, eu considero que ele tem duas vitórias. Ele é conhecido por suas manifestações em favor dos direitos civis e através de um movimento de não violência. Enquanto seus algozes iam para cima dos seus manifestantes ali, com cachorros que mordiam, que atacavam crianças e mulheres, eles seguiam marchando e cantando louvores a Deus e se negando a revidar o mal que era feito a eles. Porque Martin Luther King cria que o discípulo de Jesus, o jeito dele é diferente, é o jeito da paz, é o jeito da reconciliação. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos pacificadores numa época onde as pessoas estão se devorando, numa época onde as pessoas estão se matando. Que diferença há em nós, discípulos de Jesus, se nós pagamos na mesma moeda que isso que é feito a nós? Nós somos chamados para o caminho da paz, da reconciliação. Se você está num contexto de violência e de agressão, faça como Jesus, siga em frente, saia de perto, se afaste e pare de revidar. Este é o caminho de Jesus. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto que Jesus fez, versículo 30 ainda, diz assim: mas ele passou por entre a multidão e seguiu o caminho. É incrível porque a missão de Jesus incluía morrer. E aqui, o que essas pessoas tentam fazer? Matar Jesus. Mas Jesus ainda tinha coisas a fazer, não era a hora dele morrer. Jesus ainda tinha responsabilidades a cumprir. A missão de Jesus não era só morrer por nossos pecados, mas a missão de Jesus era anunciar o reino de Deus, as boas novas. A missão de Jesus era preparar os seus discípulos. Jesus tinha coisa para fazer, Jesus tinha gente para cuidar, Jesus tinha gente para curar. E assim como Jesus, para você aprender a sobreviver, a passar por momentos de agressão e de violências, de traumas em sua vida, de coisas que te fizeram, uma boa forma é você olhar para frente e olhar para o que está à sua frente, as coisas que você pode fazer, as coisas que Deus colocou sob as suas responsabilidades e se ocupar delas. Mas eu sei que é muito difícil seguir adiante quando se está ferido, quando se está machucado, quando o seu passado é pesado e te pesa nas costas e no coração, e aí você olha adiante para as coisas que Deus tem para você na frente, para você cumprir, para você fazer, mas o passado ainda pesa, mas a dor ainda dói. Eu sei como é isso, eu sei como é difícil seguir adiante quando você passa por algo muito difícil. Mas Jesus, olha o que ele faz nos próximos versículos aí. Se você quiser dar uma folheada na sua Bíblia, você percebe que ele passa por aquela experiência difícil, onde aquelas pessoas que o conheciam tentam jogá-lo do penhasco, e ele simplesmente passa no meio delas. Depois a gente vai falar um pouco mais disso. E logo após ele aparece em Cafarnaum, uma outra cidade, e lá em Cafarnaum ele cura a sogra de Pedro, e lá em Cafarnaum ele expulsa demônios, lá em Cafarnaum ele ensina pessoas sobre o reino de Deus, lá em Cafarnaum ele cura muitas pessoas. Jesus tinha mais o que fazer adiante. Meu querido, minha querida, você precisa seguir adiante.
Talvez você passou por coisas muito difíceis que te pesam ainda e te deixam para trás, você tem dificuldade de seguir à frente. Mas existem coisas que estão adiante de você. E eu tenho 3 dicas que te ajudam a seguir adiante quando você passa por momentos difíceis e traumáticos. Vai ser projetado aqui o próximo slide. Olha só, as violências, agressões e traumas às vezes nos deixam marcas em nós que roubam o nosso presente e até o nosso futuro. É disso que eu estou falando. Sabe, quando você não consegue seguir adiante, o seu presente está sendo roubado, você não consegue aproveitar o aqui e agora, você não consegue sonhar e olhar para as coisas que estão à frente. Você acha que não tem mais o que você viver. Às vezes o sentimento é: gente, por que eu estou aqui ainda? Eu não consigo seguir à frente. Eu quero te dizer que se você está vivo hoje, se você está aqui hoje, se você passou por coisas muito difíceis, é porque Deus tem sim planos na sua vida, que Ele quer cumprir. Deus quer que você siga à frente, realize coisas que você nem imagina, pois os sonhos de Deus, às vezes a gente não consegue entender os caminhos que Deus quer levar a gente. Talvez você passou por coisas difíceis e não entende como seguir à frente, mas olha só, você está aqui agora. Deus preservou você, Deus te trouxe até aqui e Deus tem um futuro para você. Siga adiante. Outra dica que eu trago é: faça sempre o melhor possível dentro do possível. Qual é a sua parte nas coisas que Deus deu para você fazer? Fazer o seu melhor, o melhor possível, dentro das possibilidades. Deus sempre coloca para você coisas para você fazer dentro das possibilidades que você tem. Respeite os seus limites e faça dentro das suas possibilidades. Ah, mas e se não for possível? E se for impossível? Entregue a Deus e confie. Eis um caminho para lidarmos com a nossa ansiedade. Faça o que você pode, o que é possível. E o que não é possível, entregue e confie a Deus. Entregue em oração a Deus. Outra dica é: comece pelo começo. Faça o que puder. Você não consegue fazer tudo. Tem dia que você não consegue fazer muita coisa, mas se você consegue fazer uma coisa, já é bom. O que você consegue fazer, faz o que você dá conta. Faz o que você pode. E toda grande jornada começa com um pequeno passo. Se está difícil seguir adiante, dá um passo. Se está difícil fazer uma corrida, caminha. Toda grande jornada começa com um pequeno passo. Deus vai te sustentar na jornada. Deus chamou várias pessoas ao longo da história para tarefas que elas achavam que não ia dar conta e não ia mesmo. E quem capacitou foi o Espírito Santo. Talvez você olhe para o seu passado e ele te pesa, e você olha para o seu futuro e ele parece tão distante. Mas olhe para Deus, que Ele te sustenta, que Ele te levará nos seus braços, que Ele vai te encher com a capacitação do Espírito, que Ele vai te encher com o poder que você precisa para tomar as decisões e para seguir adiante. Siga adiante, vá em frente. Nós precisamos fazer as coisas que Deus deu para a gente fazer. Deus deu coisas para você fazer. Deus colocou sonhos no seu coração. Deus colocou pessoas para você cuidar, pessoas para você servir, pessoas que contam com você, pessoas que te amam, pessoas que você ama. Você precisa cuidar disso tudo, confiando que Deus cuidará de você. E a terceira e última coisa que é preciso que você se lembre, que nesse processo Deus te guardará. O texto diz lá em Lucas capítulo 4, versículo 30, mas ele passou por entre a multidão. Como que Jesus passou por entre a multidão furiosa, que o agarrou, que o arrastou até a beira do penhasco? Eu não sei te dizer. O texto não entra em detalhes, mas
Tudo indica que Deus protegeu, cuidou e guardou o seu Filho Jesus. A gente não sabe se Deus fez com que Jesus desaparecesse na frente deles, a gente não sabe se eles caíram em si, viram a loucura que eles estavam fazendo com Jesus, a gente não sabe, mas a gente sabe que Deus cuidou de Jesus, assim como Ele cuida de você, porque não era ainda a hora de Jesus morrer. Todos os seus dias também estão contados, e você está guardado por Deus, e Deus vai cuidar de você, até o dia que Ele vai te chamar para a glória. Deus vai cuidar de você, até o dia que a sua hora vai chegar também. Só que a morte, para aquele que teme a Deus, que serve a Deus, não é o fim, é o começo de nossa alegria. E eu separei ali um cântico que nós cantamos na igreja, e que traduz bem isso que você precisa se lembrar: Deus vai te guardar. É aquele cântico que fala: porque Ele vive, posso crer no amanhã. E esse trecho diz assim, Fabinho, você me ajuda? Que eu não sei cantar. E aí, se os irmãos também puderem ajudar, vamos cantar só esse trecho: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória, meu Jesus que vivo está. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Amém. Lembre-se disso. Deus cuidará de você, Deus guardará você. Você pode viver confiadamente, você pode seguir em frente confiadamente, porque não é a sua capacidade, não é a sua inteligência, não são as circunstâncias, mas é o Deus de Israel Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que te guarda. Siga adiante para aquilo que Deus tem colocado à sua frente, em seu coração. E aí você sabe que você pode seguir crendo, e aí você sabe que você pode passar pela noite escura, porque a alegria vem pela manhã. E aí você pode lembrar que Ele mesmo prometeu: eis que estarei com você todos os dias, todos os dias. E aí você pode se lembrar que Ele prometeu estar conosco, passar conosco pelo vale da sombra da morte. Mesmo que Ele não te livre do vale da sombra da morte, Ele passará com você pelo vale da sombra da morte. E aí você pode lembrar que Ele vai estar com você na fornalha ardente, como o quarto homem da fornalha. E aí você pode lembrar que Ele estará com você na cova dos leões, fechando a boca dos leões. Que mesmo que dias ruins venham, Ele cuidará de você. E não importa as coisas que ficaram para trás, e sim aquilo que Ele tem colocado diante de você. Não importa o mal que te fizeram, você não é esse mal que te fizeram. Deus tem planos para você.
E Deus quer fazer uma obra na sua vida, porque você está aqui, você sobreviveu a coisas muito difíceis e Deus te sustentou. Deus quer fazer algo novo e grande na sua vida.